Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa revisão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e bem, depois acesse os outros vídeos ali. Tem aula, tem questões resolvidas, tem outras revisões, tem bastante coisa, certo? Bem, o que vamos ver aqui, né? Aqui veremos então uma revisão de ondas, focando principalmente nos fenômenos ondulatórios, tá? Nos fenômenos ondulatórios, que temos um total de 8 fenômenos, né? 3, 7, 8, isso, certo? Mas bem, quando a gente fala em ondas, primeiro ponto a lembrar é que, independente do fenômeno, certo? A velocidade de propagação de uma onda sempre vai ser o quê? O produto do comprimento de onda pela frequência de oscilação. Ou, lembrando, né, que a frequência é o inverso do período, que a velocidade de propagação pode ser o comprimento de onda divididos pelo período de oscilação, né? No caso, imaginemos ali graficamente uma onda representada por alguma grandeza física, certo? E aqui em função de uma posição X, né? Bem, essa grandeza física pode ser para uma onda eletromagnética um campo elétrico, para a onda sonora pode ser uma pressão, pode ser mesmo uma posição Y. Bem, pode ser várias coisas, que a questão é que a onda era nada mais que uma perturbação em um certo ponto, né? Uma perturbação no espaço, certo? Podemos pensar assim, né? Então, independente do que temos aqui, uma onda vai representar por uma oscilação. Essa oscilação, representada geralmente por uma onda senoidal, né? A onda senoidal é que tem esse comportamento aqui que eu desenhei. E bem, o que é o comprimento de onda, né? É o comprimento, é a distância que a onda percorre até completar uma oscilação completa. Até completar uma oscilação completa, olha só, até completar uma oscilação, né? Ou seja, até fechar um padrão do que ela está produzindo, né? Claro, eu posso ter ondas que não vão ter essa função senoidal perfeitinha. Posso ter, por exemplo, uma espécie de harmônico, alguma onda que se propaga assim. Mas bem, a questão é justamente ver o comprimento do padrão que eu tenho ali. Essa é a ideia. O comprimento de onda pode-se dizer que é o comprimento do padrão se está representado num eixo vertical de posição, né? Se esse eixo fosse, por exemplo, um eixo horizontal representando um tempo, esse comprimento seria um período, certo? Mas é mais comum aparecer o de cima aqui, né? Bem, então essa equaçãozinha aqui fecha para todo tipo de onda. Tá? Bem, tipos de ondas, temos duas, que são as ondas mecânicas. O que as ondas mecânicas fazem? Elas são ondas que se propagam em meios físicos, se propagam em meios materiais. Tá? O som, por exemplo, é o principal exemplo de uma onda mecânica, né? Que é uma onda que se propaga, né? O som que nós escutamos se propaga no ar, mas claro, pode se propagar em outros meios. Tá? Ondas em cordas, né? Onda na corda do violão, por exemplo, também, né? A corda é o próprio meio. E o outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, certo? Elas são o que depois, lá na física moderna, vão chamar os fótons, né? Mas aqui vamos pensar só, não vamos tentar colocar a física moderna aqui, que nem cai no Enem, né? Mas bem, e aqui nessas ondas eletromagnéticas temos a listagem do famoso Rami-Lux-G. Claro, o Enem não chega a cobrar esse tipo de ordem, mas é sempre bom saber para pelo menos saber de que ondas estamos tratando, né? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raio-x e raios gama. Tá? Importante aqui só alguns pontos, né? Por exemplo, rádio, micro-ondas muito utilizado para comunicação,
E o micro-ondas também utilizado para o forno de micro-ondas, mas também para comunicação, sinal de internet, telefone. Infravermelho, ondas de calor, luz visível é o que a gente vê, certo? Ultravioleta já é uma radiação ionizante, então saber um pouquinho de aplicação de cada um deles também é bastante importante, né? Mas bem, então vamos aos fenômenos. Só como observação é que as ondas eletromagnéticas no vácuo, todas elas se propagam na velocidade da luz. Velocidade da luz, que a gente sempre usa a letrinha C, que é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? Ou 300 mil quilômetros por segundo, né? Se falar em quilômetros aqui. Mas bem, vamos lá para os fenômenos então. O primeiro fenômeno aqui a se tratar é o fenômeno da reflexão. Bem, quando se trata de reflexão em cordas, né? Supondo que eu tenho uma corda que eu produzi um pulso nessa corda, aqui fazer, e aí justamente, né? Nesse pulso o que eu tenho? Daí na outro extremo da corda está preso a uma parede, né? Então, quando a gente fala em reflexão do som, a gente está justamente falando da seguinte situação, né? Tenho aqui esse pulso, se aqui é uma extremidade fixa, ou seja, a corda está presa nesse ponto, quando haver reflexão, vai haver o que a gente chama uma inversão da fase dessa onda, ou seja, ela vai, né, virar de cabeça para baixo, podemos dizer assim. Se a extremidade é fixa, se a extremidade é livre, né, fazer uma outra situaçãozinha aqui, é só pegar isso aqui, copiar e colar aqui embaixo, tá? Fazer um aqui e eu vou colar outro, aproveitar o desenho, tá? Que caso eu tenha uma extremidade livre, o que acontece? Essa onda não sofre inversão de fase. Como eu posso pensar numa extremidade livre? Bem, em vez de ter uma parede aqui eu tenho uma espécie de anel ou argola e um bastão à frente, né? Um bastão dentro dessa argola. Ou seja, a argola ela consegue se mover aqui para cima e para baixo, né? Isso que a gente quer dizer com uma extremidade livre, tá? Não é que a corda tá solta, mas é que aqui nessa argola ela pode se mover para cima e para baixo. Então ela consegue fazer isso, né? Produzindo então essa onda que não sofre inversão de fase. Dá para fazer aqui também, mesmo desenho, certo? Mas claro, é pouco provável que caia alguma coisa envolvendo cordas, tá? Mas é só para a gente pegar a ideia da reflexão, né? Mas bem, com a luz, como é que funciona? Por exemplo, com uma onda eletromagnética. Aí a gente tem os meios, né, que a gente chama de espelhos, né, os instrumentos, que aí, o que é um espelho? Para um determinado tipo de onda eletromagnética. É nada mais que um aparato que vai causar reflexão daquele tipo de onda. Então, aqui teríamos os ângulos de incidência e de reflexão, de forma que esses ângulos são iguais, né? Bem, o espelho, por exemplo, que a gente conhece, que tem em casa, ele, né, é um espelho para luz visível. Agora, um outro exemplo, se a gente pegar, né, o planeta Terra, existe uma parte da atmosfera que a gente chama de ionosfera. E essa ionosfera, ela é uma espécie, podemos dizer assim, de espelho também, só que para ondas de rádio. Tá? Então, ondas de rádio refletem dentro dessa ionosfera. E bem, devido a essa reflexão, então um sinal de rádio pode chegar em vários pontos do planeta, né? Mesmo se propagando em linha reta, mas porque ele sofre reflexão dentro dessa
região, né? Até mesmo aquelas antenas parabólicas que tem para pegar sinal de televisão, elas também são ondas, são espelhos para ondas de micro-ondas daí, né? Aí funciona tudo com a mesma lógica, certo? Então aqui são aplicações envolvendo a reflexão. Bem, partindo da reflexão, agora a gente vai para o próximo, que é a refração. Quando se fala em refração, refração ocorre quando, né? Bem, a reflexão vê que a luz mantém-se no meio, incide numa interface, mas ainda se mantém naquele meio que ela se encontra. Já a refração não, eu tenho mudança de meio, tá? E como pode ser interpretada essa mudança de meio, né? De várias formas. Podemos pensar ali, por exemplo, né? Eu tenho uma superfície aqui que divide dois meios, que eu posso dizer que é o ar e a água. Ah, e aí aqui focando mais questão da luz mesmo, que é onde costuma mais aparecer, né? Dentro de ondas eletromagnéticas, certo? E aí eu tenho um feixe de luz que incide nesse meio que divide o ar e a água. Aqui o ângulo de incidência é θ1, e quando ele entra, né, passa a se deslocar na água, esse ângulo passa a ser um θ2. Então, ó, se esses θs são diferentes de 0 graus, né, os ângulos de incidência, ou as incidências são retas em relação à superfície, eu vou ter um desvio da trajetória do raio de luz quando ocorre a refração. Esse desvio é dado pela relaçãozinha, pela lei de Snell, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. N1 são os índices de refração, né? O que é o índice de refração? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Ou seja, a velocidade da luz no meio é a velocidade da luz no vácuo divididos pela índice de refração, né? Então, um meio, por exemplo, com índice de refração 2, a velocidade vai ser o quê? Metade da velocidade da luz. Essa é a brincadeira, certo? Mas bem, não é o caso aqui de falar sobre a questão, sofre um desvio, mas efeitos que se tem aqui dentro disso. Um deles, bastante importante, é a chamada reflexão interna. Veja que é o seguinte, quanto maior, né, comparando duas superfícies, né, quanto menor o índice de refração, maior vai ser o ângulo que o raio faz com a reta normal, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação oposta ali, não tenho um feixe de luz incidindo do ar para a água. Não, eu tenho agora o contrário. Eu tenho um feixe de luz incidindo da água para o ar. Pode acontecer que esse raio de luz, quando ir para o ar, como o índice do ar é maior, esse ângulo aqui vai aumentar, né? Que eu vou chamar de θ0 aqui de θ, e o θ é maior que o θ0, tá? Só para dar nome mesmo, certo? E se eu aumentar um pouco mais esse ângulo, eu posso chegar no momento que o ângulo de incidência teria que ser 90 graus ou maior, o que não acontece. E aí a gente tem o fenômeno da reflexão interna, né? Onde é que acontece isso? Onde é que a gente tem exemplo de reflexão interna que acontece? É o arco-íris, que eu vou comentar depois, tá? E a fibra óptica, tá? O arco-íris eu vou comentar depois, porque daí eu vou falar da... Quer dizer, podemos falar agora aqui, né? Fibra óptica e o arco-íris. Bem, o que ocorre no arco-íris, né? No céu, após a chuva, tu tem inúmeras gotículas de ar, certo? Como a luz do sol, ela possui todos os comprimentos de ondas possíveis, ou seja, todas as cores, então vamos ter um raio de luz, por exemplo, vermelho incidindo junto com o azul, junto com o verde, para fazer só esses dois, certo? Fazer mais inclinadinho aqui. Bem, como eu tenho um certo ângulo
de incidência com esses dois, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter um desvio diferente para cada um. No caso, o vermelho tem um desvio um pouco menor do que o azul, que tem um desvio um pouco maior. Aqui dentro ocorre uma reflexão interna com os dois. E quando saem, novamente temos ali o desvio pela refração entre os dois. Então uma pessoa vai lá olhando o céu, vai receber luz dessas gotículas, né, vindo desse processo, e aí vai observar a faixa lá do arco-íris, certo? Bem, que daí é um outro fenômeno aqui, né? Mas lembra, né? O luz vermelha tem maior comprimento de onda, ele é sempre o que vai acabar sofrendo o menor desvio nesses processos de refração, né? Por isso que aqui o azul ficou um pouco mais abaixo, tá? Certo? Bem, próximo fenômeno agora aqui, depois da refração, ou melhor, mais um outro fenômeno envolvendo a refração, que são as chamadas miragens. Vou escrever aqui com letra cursiva, miragem, tá? Que acontece como, né? Temos uma superfície, tá? Geralmente pode ser pensar asfalto, aqui temos ar, e o que acontece? Essa superfície, devido à incidência solar, pode ser dividida em vários meios, cada uma com uma temperatura diferente da outra, que é o que definiria a diferença entre os meios, né? Então T1 maior do que T2, maior do que T3, né? Aqui sempre acaba ficando mais quente. E aí, por causa disso, a luz que incide vai sofrendo diferentes desvios, até um momento que vai ter uma linha, uma interface entre dois meios, que vai obedecer essa questão da reflexão interna, aqui em cima, tá? O ângulo de abertura é maior que 90 graus, e aí vai haver uma reflexão. E aí o que acontece? Alguém que está a uma certa distância, ao observar a luz que vem receber esses feixes de luz, né? Vai fazer alguma coisa assim, posso dizer. E aí o que ele vai perceber? Que a imagem tá recebendo imagem daqui, ou seja, para ele é como se o objeto estivesse por aqui, sendo que na verdade está aqui. Ou seja, dá aquela sensação de que o asfalto, por exemplo, está espelhado, certo? Que é o fenômeno da miragem. Todos esses aqui envolvem a refração, certo? E aí envolve mudança de meio com desvio da trajetória da luz. Próximo fenômeno, né? Que caracteriza, a gente já comentou, que seria a dispersão, tá? Mas falar bem por cima. Mas o que acontece com a dispersão, né? A dispersão, certo? Ela é quando ocorre o espalhamento da luz em várias direções, né? Por exemplo, ali, pegando ali o planeta Terra, certo? E aí o céu, a gente enxerga o céu azul. Por quê, né? Porque, bem, raios de luz que vêm do Sol, todos os comprimentos de onda, verde, vermelho, azul, amarelo, verde, quando incidem na atmosfera, bem, a atmosfera é composta principalmente de gás nitrogênio, que tem uma dimensão, né, na ordem do comprimento de onda da luz azul. E aí, por causa disso, o que vai acontecer? O nitrogênio consegue espalhar muito mais a cor azul pelo céu, né? Vai fazer basicamente um espalhamento. Então a gente enxerga o que? Azul de todas as direções, justamente pelo espalhamento, né? Que é a brincadeira da dispersão. A luz vermelha, por exemplo, é mais pelo CO2 e o enxofre, que daí eles também estão na ordem do comprimento de onda do vermelho, certo? E bem, em função de outras atmosferas, teria céus com cores diferentes, né? Que é o que explicaria, por exemplo, a cor do céu em outros planetas. É justamente a composição química ali, porque a dispersão vai envolver
né, o espalhamento de comprimentos de onda por partículas que possuem né, dimensões próximas ao comprimento de onda daquela onda específica, certo? Bem, próximo ponto, tá? Aqui é a ressonância, tá? O que é a ressonância? Ok? Ressonância ocorre quando tu tem uma onda, podemos dizer assim, bem entre aspas, interagindo com a matéria, né? O exemplo mais clássico é o da taça de vidro, tá? Que é quebrado com o som da voz de uma pessoa, né? Claro, como é que isso acontece? Tá? Bem, o vidro, as moléculas, né? Geralmente taça de cristal, isso, que daí, né? Um material puro, praticamente, ou seja, não tem nenhuma impureza ali dentro, certo? E aí o que acontece? As partículas ali que formam possuem uma certa frequência natural de oscilação, né? Ou seja, elas vibram numa certa frequência específica, num conjunto de frequências. Quando alguém consegue emitir ondas sonoras com essa frequência, é um F natural, aqui eu vou chamar de um F0. Se a frequência da onda emitida é próxima ao F0, o que isso vai acontecer? Essas ondas vão ser, entre aspas, absorvidas ali pelo... Quer dizer, vão ser absorvidas ali pelas essas partículas, e aí essa amplitude de oscilação vai aumentar. Então as partículas que estavam oscilando com uma amplitude baixa, né, uma amplitudezinha pequena, passam a oscilar com uma amplitude maior. Tá? Daí esse aumento da amplitude que pode acarretar, né, o vidro rachar, quebrar, enfim. Mas, bem, não altera a frequência de oscilação. A taça não vai oscilar mais rápido, não. Vai oscilar apenas com mais amplitude, certo? Isso acontece também, por exemplo, com diapasão. O que é o diapasão? É aquele instrumento que é usado para afinar instrumentos musicais que parece com um garfo. Tá? Certo? Então tu consegue... Tem dois diapasões. Daí se um tá tocando, né? Tu dá uma pancadinha num, ele vai começar a vibrar. Tá? E aí essa vibração vai emitir ondas sonoras. Se esses dois diapasões, né, são feitos para terem a mesma nota musical, por exemplo, vou pegar aqui o Ré, esse aqui vai começar a vibrar também junto com o outro, né? Entrar em ressonância, que a gente fala. Ok? Bem, próximo fenômeno, a gente vai para agora interferência. Interferência. O que é a interferência? É diferente da ressonância. A ressonância, tu tem uma onda interagindo com um objeto físico, né? Interagindo com matéria, podemos dizer, certo? Já a interferência é onda com onda. E aí temos de dois tipos, né? Temos as construtivas e as destrutivas, tá? Interferência construtiva é quando tem ondas, né? Fazer aqui uma onda que se encontra com outra e elas estão com a mesma fase, ou seja, na mesma posição do espaço, elas estão com a concavidade virada para baixo e na mesma posição do espaço com a concavidade virada para cima. Ou seja, quando elas se encontrarem ali naquele ponto, elas vão se somar, vai ter um aumento da amplitude daquelas ondas. Já na interferência destrutiva, ocorre o contrário, né? No mesmo ponto do espaço, as ondas estão com as fases invertidas, ou seja, uma onda está para cima, naquele mesmo ponto, uma outra onda está com a fase voltada para baixo. Se as ondas têm as mesmas amplitudes, então, interferência destrutiva totalmente destrutiva, né? Claro, é como se um subtraísse o outro. Então, se eu tenho amplitudes diferentes, né? Por exemplo, uma onda maior e essa aqui um pouquinho menor. Claro que não vai dar uma interferência destrutiva total, mas que vai diminuir a amplitude desse aqui, né? Vai ficar uma coisa um pouco mais para cá, assim, pensando. Certo?
E bem, isso aqui acontece, por exemplo, né, no chamado experimento de dupla fenda. Claro, não aparece ali uma questão dessas, mas imagine que está sendo emitido ondas eletromagnéticas nesse ponto. Daí nessa fenda, isso aqui é como se fosse uma parede visto de cima, ou um conjunto de paredes, certo? E aí o que acontece? Nesses pontos, essas ondas vão se espalhar. Aqui a mesma coisa, né? E veja que nesses encontros aqui, eu vou ter, né, encontro entre as ondas, eu vou ter interferências que podem ser construtivas ou destrutivas, certo? Claro, não vem ao caso aqui fazer esse cálculo porque caiu uma vez no Enem e aí não, aqui é título de revisão, né? Importante saber da interferência. Isso acontece com o som também? Também acontece com o som. A mesma ideia, né? Tu vai ter, né, por exemplo, pensando em duas caixas de som, e aí o que acontece? Uma está emitindo onda que chega com a fase para cima, a outra, por exemplo, emitindo ondas que chegam com a fase para baixo. Tá? Numa mesma distância. No encontro entre elas, vou fazer de outra cor para não parecer aqui. Nesse encontro aqui, nesse ponto, o que acontece? Ondas com fases invertidas. Então aqui tu tem uma interferência destrutiva. O que acontece isso numa prática, né? Pode ser um local entre essas duas caixas que tu não vai conseguir escutar o som direito, né? Vai ter o volume ali vai ser um pouco diferente, certo? Bem, partindo daqui agora, vamos lá para difração, que meio que eu já comentei aqui em cima, ó, que é esse fenômeno aqui, mas o que é a difração, certo? Difração ocorre quando uma onda encontra um obstáculo, tá? Um obstáculo, e aí ela tenta contornar esse obstáculo. Tá? Pode ser um objeto físico ou pode ser, na verdade, simplesmente um espaço, né? Posso ter o mesmo fenômeno, tá? Sei lá, ter um furo em alguma parede novamente, e a onda incide, vai tentar contornar aquela região, certo? Claro, assim, ó, interferência e difração. Difração, para acontecer, o tamanho desse obstáculo, né, as dimensões, se eu chamar isso aqui de um x, esse x tem que ser na ordem do comprimento de onda que está sendo utilizado ali, né? Por exemplo, onde é que dá para observar difração, né? Se pegar um fio de cabelo e mirar, por exemplo, luz vermelha nele, tá? O que acontece? O comprimento de onda da luz visível é um pouco próximo do diâmetro de um fio de cabelo, tá? Não para tanto, mas é uma boa aproximação ali, certo? E aí, por causa disso, se eu for ver isso aqui de cima, né, as ondas batendo vão sofrer difração, certo? Então, para ter difração, tu tem que ter, né, um objeto com dimensões próximas ao comprimento de onda da luz ou da onda que tu está utilizando, porque isso acontece com o som também, né? Como é que a gente consegue escutar, por exemplo, o que acontece com, né, o que pessoas conversam atrás de um muro? Justamente porque o som difrata, né, atrás do muro. A pessoa está falando, essa onda bate, em vez de ela seguir em linha reta, não, ela vai difratar. E aí tem alguém do outro lado consegue escutar, tá? Justamente pelo fenômeno da difração. Indo pro penúltimo aqui, é a polarização. Tá? Onde é que a gente vê polarização? Nos óculos escuros. Tá? Né? Polarização a gente tem nos óculos escuros, certo? Que são, né, óculos escuros de uma boa qualidade, né? Que daí eles têm justamente o papel de fazer a polarização. Porque o que acontece, né? Quando tu tem
onda sendo emitida por alguma fonte, essas ondas elas podem, né, oscilar de várias maneiras, né? Primeiro, que polarização só vai acontecer com ondas transversais. O que é uma onda transversal? É uma onda que se propaga numa direção, mas oscila em outra, perpendicular. Ou seja, faz esse movimento de cobrinha, a gente pode pensar, né? E bem, uma onda transversal, ela não vai, né? Um conjunto de ondas pode oscilar de N direções. Pode oscilar na vertical, pode uma outra oscilar na horizontal, uma outra oscilar na diagonal, né? Tu tem vários modos de oscilação. O que um polarizador faz? Um polarizador é um instrumento que ele vai fazer o quê? Através da direção do campo elétrico da onda eletromagnética, vai deixar passar apenas uma orientação específica de onda. Então é isso que o polarizador faz, é isso que o óculos escuros fazem, né? Eles são polarizadores, certo? Eles polarizam a luz, e aí a consequência é que se aqui eu tinha uma intensidade I0, aqui a intensidade passa a ser I0 sobre 2, né? Se a onda é não polarizada. Tá? Mas cálculos aqui também nunca foi cobrado, não tem por que a gente trabalhar com isso. O último fenômeno é o chamado efeito Doppler. Tá? Mas antes, dá uma pequena comentada em algumas características da acústica, né, que é onde o efeito Doppler acaba aparecendo aqui, né? Certo? Quando a gente fala em altura do som, a gente fala em frequência. Então, falar de um som alto, um som baixo, a gente fala em frequência. Quando a gente fala em amplitude, a gente pode relacionar a volume do som. Então, falar de um som ser alto significa que ele tem uma frequência alta. Agora, falar de um som intenso, né? A gente pode botar amplitude, intensidade aqui no mesmo brinquedo. É o que vão dar o volume do som, né? Não em si a frequência, certo? Muito cuidado com esse detalhezinho. E bem, qual é a ideia do efeito Doppler? E aqui um outro questãozinha, chamado timbre. O que é o timbre? É como se fosse o formato da onda, né? Botar entre aspas. É o timbre que vai diferenciar o tipo de instrumento, o tipo o tipo de fonte sonora que está sendo usado. Por exemplo, como é que eu reconheço a voz de um amigo ou de uma outra pessoa? É pelo timbre, tá? Justamente porque as ondas podem ter mesmas frequências, mas podem ter formatos diferentes, né? Eu posso ter uma onda senoidal bonitinha, mas eu posso ter uma onda com uma mesma frequência com outra cara. Timbres diferentes, certo? E bem, vamos ali agora. Efeito Doppler, certo? Isso aqui acontece com o movimento de uma fonte, tá? Ou o movimento de um ouvinte. Então eu tenho uma fonte sonora. Geralmente ali posso pensar na sirene de uma ambulância, no barulho do motor de um carro. Só que bem, ele vai emitindo ondas para todas as direções. Tá? Fazer aqui só essas, mas só considerando essas duas, certo? Bem, essas ondas, essas frentes de ondas terão um certo comprimento de onda e uma certa frequência. Quando essa fonte passa a se mover, o que acontece? Na direção de aproximação, essas frentes de ondas são mais condensadas, estão mais juntas. Justamente porque, por exemplo, essa onda aqui, ela foi formada quando o objeto estava numa posição atrás, já que ele está se movendo. E as ondas que estão atrás vão ficando mais afastadas, né? Então veja, aqui eu tenho um comprimento de onda menor e aqui um comprimento de onda maior, né? Ou seja, para quem está observando o objeto se aproximar,
tá vendo essas ondas. Para quem tá vendo o objeto se afastar, tá vendo essas ondas. E em consequência, como a velocidade aqui não muda, né? A velocidade ela é constante, ali só depende do meio, certo? O que acontece? Aqui uma frequência menor, aqui uma frequência maior. Ou seja, esse aqui que está vendo o objeto se aproximar, vai escutar uma frequência maior, ou seja, um som mais agudo. Aqui, uma frequência mais grave, uma frequência mais baixa, menor, certo? E isso pode acontecer não só com o movimento da fonte, mas com o movimento do ouvinte, né? Eu posso ter alguém se aproximando do objeto, vai ouvir também a frequência mais aguda, o mesmo efeito, e eu posso ter alguém se afastando daquela fonte sonora, tá? Vai ouvir um som mais grave. Mesma brincadeira, né? A pessoa que está se aproximando vai se encontrar com as frentes de onda mais rápido, caso tivesse parado. Então vai ouvir uma frequência maior, certo? Quem está se afastando vai ouvir uma frequência mais grave, tá? A gente pode perceber isso no som de uma sirene de ambulância, ou aquele barulhinho clássico lá que tem no, né, da Fórmula 1, certo? E bem, pessoal, essa foi a revisão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, postem nos comentários. E bem, não deixe de assistir as questões resolvidas, as outras videoaulas, as outras revisões. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.